Muito obrigado. E aí, Eduardo, você e sua superação? Tudo jóia, Leandro? Você levou um tombo de um cavalo, isso? Isso. É até engraçado, eu estava conversando com a Fernanda aqui, e ela falando do marido dela. Foi uma coisa muito parecida com o que aconteceu comigo. É mesmo? Eu me mudei para São Paulo, carioca, nascido e criado aqui durante há quase 30 anos. E em São Paulo comecei a sentir um pouco de falta da natureza que a gente tem aqui no Rio, né? Exuberante, maravilhosa. E aí cheguei e falei, pô, vou comprar uma fazendinha e comprar um cavalo para mim também. E não entendia nada de cavalo. Aí comprei uma fazendinha ali perto de São Paulo e aí cometi o maior erro que eu acho que se transformou no maior acerto da minha vida. Foi comprar o cavalo pela internet, né? Comprou um cavalo pela internet. Isso. Eu entrei na internet e vi assim, era uma égua na verdade. E aí eu olhei para a égua, era engraçado que as outras éguas custavam 4, 5 vezes o preço. E essa dizia assim, era ótima para passeio de crianças, ótima de sela, filha de campeão, e 1/5 do preço, né? Eu falei, nossa, sou um gênio, né? Encontrei um negócio espetacular aqui. Aí entrei correndo e comprei a égua. E aí quando eu montei a égua, demorou uns 2 segundos mais ou menos para ela começar a pular igual o cavalo de rodeio, né? Não entendia nada de cavalo, fui jogado para cima, dei um looping, caí em cima de um monte de pedra assim e não conseguia me mexer. Aí fui levado assim às pressas para um hospital em São Paulo. E aí foi menos severo do que eu achava. Eu tive algumas extrações ósseas na coluna, rompi todos os músculos das costas e quebrei o tornozelo esquerdo, mas eu não perdi os movimentos, que era o que eu achei que ia acontecer. E um amigo meu me deu de presente um livro chamado O Homem que Ouve Cavalos, de um americano que a história dele é fantástica, né? Ele aprendeu a se comunicar com os cavalos, teve uma infância super sofrida. O pai dele quebrou 72 ossos do corpo dele antes de 12 anos de idade com violência doméstica. E aí depois ele se tornou o melhor amigo do James Dean, do Frank Sinatra, melhor amigo dos ex-presidentes americanos, o confidente da rainha da Inglaterra e tudo. Aí eu li o livro e falei assim, e além do mais falava com cavalo, né? Foi das duas uma, esse cara é o maior mentiroso do mundo, é o cara mais bacana de conhecer. E aí liguei pra lá e falei, pô, ele não dá nenhum curso? Ele falou, não, dá sim, dá sim. Uma vez por ano ele dá um curso para 40 pessoas, e começa daqui a 2 semanas. Eu falei, que sorte, né? Pô, pode me inscrever. A moça falou, você está brincando, né? É o mais famoso do mundo de cavalo, você acha que vai levar 2 semanas no curso que ele dá para 40 pessoas e tem uma vaga? Mas aí eu cheguei, insisti e fui pro curso. E aí cheguei no curso, foi super engraçado, porque as pessoas no curso começaram a se apresentar, ele pediu para cada um se apresentar, e aí o primeiro se apresentou e falou assim, eu sou o Félix, campeão da África do Sul de turf, tenho 3.500 vitórias, recordistas do meu país. O segundo era o John, da Austrália, da equipe olímpica australiana, não sei o quê. Terceiro presidente da maior consultoria do mundo, da empresa de consultoria do mundo. Aí foi chegando na minha hora, eu falei, cara, e eu quem que eu sou, né, cara? O cara comprou um cavalo pela internet. Aí quando chegou na minha vez, ele falou, eu falei, vou falar pelo menos sério, né? Eu falei, bom dia, meu nome é Eduardo Moreira, eu comprei um cavalo pela internet. Todo mundo começou a rir, né? E aí, cara, mas aí eu descobri que aqui, e eu uso isso como paralelo para o meu trabalho, para a vida, para as outras coisas, eu descobri que aquele era o maior trunfo que eu tinha. Eu tinha uma folha em branco na frente. Eu não tinha nenhum pré-julgamento, eu não tinha nenhum preconceito, eu não tinha nenhum vício. E eu pude observar esse método revolucionário dele e absorver tudo, sem nenhum tipo de interferência causada por algo que eu já tinha antes. Como um pendrive Nem vazio, crítica, que né? Você não tinha nem nada, crítica. nada. E aí eu voltei para o Brasil e falei assim, só observando o que ele fez, o curso para aprender são 3 anos de você com a mão na massa todo dia. Eu só vi durante 5 dias sem saber nada de cavalo. Voltei para o Brasil e falei assim, cara, eu vou tentar. Cheguei numa fazenda perto da minha, falei, vem cá, tem um cavalo aí que ninguém nunca domou, traz aí para eu te mostrar uma coisa. Aí ele trouxe o cavalo e eu comecei a fazer o primeiro gesto, o cavalo respondeu. Eu fiz o segundo, o cavalo respondeu de novo. Eu fiz o terceiro, eu fiz o último gesto, o cavalo veio andando assim, encostou em mim, eu falei, cara, os cavalos do Brasil leram o livro do Monty Roberts. Mas eu fiquei emocionado, porque eu falei, não acredito. São aqueles momentos onde a realidade supera a ficção na vida. Quando você vê que você é capaz de se comunicar, e o que é comunicação? Você fazer alguma coisa e ter algum tipo de previsibilidade sobre o que você vai ter como resposta. Com o animal, aquilo é emocionante, isso muda vários paradigmas na sua vida. E aí resolvi me dedicar a isso e viajar o Brasil inteiro mostrando para as pessoas, porque ali dentro daquele picadeiro, aquilo funciona um pouco como uma alegoria para a vida. Porque o método tradicional de domar um cavalo é algo que demora 6 semanas, assim, com muita violência, batendo demais no cavalo, privando ele de alimentação para deixar ele fraco. E no método do Monty Roberts, que eu aprendi,
Em 25 minutos, sem encostar no cavalo, eu ponho uma pessoa montada e a pessoa sai montada no cavalo. E quando a pessoa, o cara do campo, ou mesmo o cara da cidade, vai lá e consegue enxergar isso, ele leva isso para casa e ele começa a tratar a esposa dele de um jeito diferente, os filhos dele de um jeito diferente, as pessoas no trabalho dele de um jeito diferente. Porque ele começa a ver que o elo da confiança, da parceria, do respeito, é muito mais forte do que o elo do medo. O cavalo, quando eu faço o negócio, ele quer pular, ele pula. Ele não pula porque ele vê que é mais confortável para ele não pular. Ele vê que é mais divertido para ele não pular. Então, um cavalo que ele não pula, não faz as coisas que a gente não gostaria que ele fizesse por medo, um dia ele acorda bem. Todo mundo aqui um dia acorda bem, se sentindo grande, se sentindo disposto, e aí você não pode confiar. Então, o elo da parceria ele é tão mais forte do que o elo do medo, da repressão. E isso, eu achava que isso tinha um poder transformador muito grande. E eu comecei a viajar ao Brasil, mostrando isso. E claro que todo lugar que eu chegava, o cara trazia o cavalo mais perigoso que ele tinha para provar que o que eu ia mostrar não funcionava. Que ele se sentia um pouco agredido, no sentido, você está me chamando de violento. E pelo contrário, eu acho que eu sou o último quando eu chego num lugar, as pessoas, vou te mostrar como esse cara trata mal do cavalo dele, etc. Eu falo, pô, cara, seja o primeiro a não apontar o dedo. O avô dele fazia assim, o pai dele fazia assim, a única maneira que ele aprendeu foi de fazer assim. E ele depende dessa atividade. Você não pode julgar o que ele está fazendo. Mostra uma nova maneira, e aí sim, mostra que essa maneira é uma maneira mais eficaz, mais eficiente. E aí você pode, talvez, até cobrar, ou ele ter um outro tipo de postura em relação a isso. Só que nessas viagens todas, eu resolvi trazer o Monty Roberts para o Brasil. E aí, quando eu fui na reunião com um cara que era o presidente da Hípica Paulista, grande amigo meu, Francisco Leite, para trazer o Monty Roberts, era um temporal em São Paulo, eu não conseguia pegar um táxi. E aí eu ouvi um táxi vazio assim, e o único jeito de chegar antes dos outros no táxi era passar no meio de um jardim, no meio do temporal, pular uma mureta e cair do outro lado. Quando eu fui pular a mureta, mais ou menos da altura dessa bancada, ela estava molhada assim de granito, meu pé passou reto, eu ia bater de cabeça, e aí eu botei o pé para não bater com a cabeça, joguei o pé para trás, o pé ficou e o corpo foi inteiro. Eu quebrei 7 ossos do pé, meu osso foi para fora. Na hora eu consegui botar o pé no lugar, foi o que salvou meu pé. Eu tinha 80% de chance de amputação no meu pé. E fiquei durante 2 horas segurando meu pé preso pela pele na perna. Cara, você vê, né? Um tombo pra pegar um táxi. Para pegar um táxi. Olha que loucura. Loucura total, cara. E aí, nessa confusão, eu cheguei, liguei pro Nuno Cobra, que eu tinha acabado de conhecer, o preparador físico do Ayrton Senna. Falei, meu pé ficou biônico quase, de tanto pino, placa, parafuso que eles colocaram. Falei, Nuno, você não sabe o que aconteceu, cara, eu preciso que você venha aqui em casa. E ele foi na minha casa, ele falou, Du, vamos estourar champanhe. Eu falei, pô, você tá louco, cara, estourar champanhe, você não viu o que aconteceu? Ele falou, cara, você tinha 80% de chance de perder seu pé. Você tá aí com seu pé legal, a gente vai se recuperar, vamos trabalhar essa cabeça, cara. Pô, a vida é daqui pra frente, não sei o quê. E aí, uma lesão que demoraria 1 ano para eu começar a fazer qualquer tipo de coisa um pouco mais intensa, em 2 meses eu não tinha mais muleta, não tinha mais bota de gesso, não tinha nada. E comecei a me envolver profundamente com o Nuno. E aí comecei a viver assim, quase como filho do Monty Roberts e do Nuno Cobra. E comecei a perceber similaridades entre os dois com mais de 70 anos, os dois que eram tidos como loucos antigamente, fizeram métodos revolucionários, os dois fizeram vários campeões. Os dois, bem mais velhos na vida, foram reconhecidos por 2 formadores de opinião, o Monty Roberts pela Rainha da Inglaterra e o Nuno Cobra pelo Ayrton Senna. E eu falei, pô, cara, eu tenho muita sorte de ter visto isso. O nosso grande poeta, Carlos Drummond de Andrade, ele falava o seguinte, as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Então eu sabia que aquilo ia ficar comigo pro resto da vida como uma bênção, de ser o cara mais sortudo do mundo de ter tido esses 2 tombos. Mas é injusto guardar isso comigo, cara. Tem que botar isso num livro, eu tenho que levar isso pro mundo inteiro. Aí meus amigos começaram a falar assim, cara, você vai escrever um livro, você tá doido? Eu vou, cara, mas seu livro não vai dar em nada. Aí, nesse dia, olha que engraçado, que o cara, seu livro não vai dar em nada, todo mundo desencorajando. Eu fui fazer meu exercício de manhã no parque, aí uma senhora de 80 e poucos anos que faz exercício comigo, linda, uma delícia de pessoa, falou assim, Eduardo, eu tenho uma poesia para te falar. E é do Enfio. E ela é o seguinte... Se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. Se não houver folhas, valeu a intenção da semente.
E aí, na mesma hora eu lembrei, eu falei, cara, esse livro é a semente. Dane-se se vai vender, se não vai vender. Eu quero é plantar a semente e botar essa intenção de espalhar isso. E aí fiz o livro, escrevi em um mês, Encantadores de Vidas. Quando eu escrevi esse livro, eu terminei em um mês, mandei um e-mail para a presidente da Editora Record, que era a Luciana Vilas Boas. A chance dela ler o meu e-mail e ler a obra é zero, né? Ela leu meu e-mail, disse que por curiosidade resolveu ler a primeira página do livro. Leu a primeira página, ela falou, Eduardo, eu não consegui parar de ler. Foi para São Paulo, fechou um contrato comigo. Eu falei que a única condição que eu queria era que fosse 100% doado, todo o livro. Em abril desse ano, lançamos o livro. Em junho desse ano, a rainha da Inglaterra, sabendo disso que eu tinha feito, me chamou para a Inglaterra, me condecorou no Castelo de Windsor. Eu fui o primeiro brasileiro a ser condecorado pela rainha da Inglaterra no Castelo de Windsor. 2 semanas depois, voltei para o Brasil. E no sábado passado, eu recebi a notícia de que o meu livro tinha se tornado o livro mais vendido do Brasil. Eu acho que ele é o cara mais sortudo do mundo, realmente. Assim. E da diversidade, né? Do E acidente. você sabe uma coisa bacana, Isso é Fernanda? Que maravilhoso. esse lance do sortudo, Muito legal. o Monty Roberts fala o seguinte, sorte não é o que acontece com a gente. Sorte é o que a gente faz com o que acontece com a gente. Então, esses 2 tombos, muitas pessoas viriam como um momento de É falta de perfeito sorte. para a sua tese, Mas, essa poxa, frase foram os dele. momentos mais sortudos da minha vida. Não, e tem as fotos do pé. Porque eu ia fazer várias perguntas. Por exemplo, a história é bárbara. Agora, primeiro, quem é esse ortopedista que consertou esse Cristiano pé? Aliás, Porque é genial, cara. O cara está em Londres agora, é o ortopedista da seleção brasileira de atletismo. E quando eu sofri o acidente, eu falei, pô, Cristiano, eu vou voltar. Eu sempre adorei esporte, minha vida inteira. Fiz vários a nível de competição, etc. E aí eu falei, pô, Cristiano, me conta uma coisa, eu vou voltar a fazer esporte? Aí ele falou assim, olha, vai. Eu falei, qual o tempo de recuperação? Aí ele falou assim, normalmente 6 meses a 1 ano. A atleta que teve uma lesão parecida, que foi a que se recuperou mais rápido, foi uma atleta olímpica de dardo, que se recuperou em 2 meses. Aí eu cheguei pro Nuno e falei, Nuno, eu quero me recuperar igual essa atleta. E aí o Nuno me ajudou, falou, deixa comigo. E aí, cara, me recuperei. E eu sou muito grato ao Cristiano Laurino, sou muito grato também ao fisioterapeuta dele, que é o Rodrigo Iglesias, que acabou se tornando um irmão de coração, que me ajudaram muito nesse processo de recuperação. Porque não foi fácil, não. Foi loucura, Esse negócio loucura. da condecoração é verdade mesmo, porque é tão É verdade. incrível, né? É inacreditável. E tá lá com ela foi meio que dar sentido a essa história toda, a esses anos onde Olha todo o mundo pé achou que eu desse tinha jeito, ficado como é que maluco. ficou, gente. Impressionante. Muito linda essa história. Pé Parabéns. todo. Ah, vamos Valeu, ver cara, o... obrigado. Muito legal. Monte Robert. Realmente não podia ficar só com você. Tinha Fez que- muito tinha que bem passar de pra fazer frente, o né, livro. cara? Tinha que dividir. Você fez E muito uma bem. coisa que é muito bacana. Ele tem um centro de É um treinamento. centro de treinamento. Em relação Fica a onde, isso, na que eu acho, Califórnia? na Califórnia, eu acho que uma mensagem muito bonita que eu aprendi foi nesse último mês. Eu fui para Belo Horizonte lançar o livro há 1 mês e meio. Sabe quantas pessoas tinham no lançamento? Eu levei meu tio para ver, fiz mídia social, a editora fez propaganda. Tinha uma pessoa para assistir. E aí a gente juntou umas 4 pessoas. E é um negócio meio constrangedor, né? Até meio, sei lá, humilhante. Você chegar lá e só ter uma pessoa. Aí eu respirei e falei assim, cara, essas 5 pessoas que tem aqui, elas merecem que eu dê o meu melhor. Porque elas vieram aqui para ouvir o que eu tenho de melhor para dar para elas. Aí eu cheguei e falei assim, olha, eu queria falar uma coisa para vocês. Eu vou dar essa palestra como se tivessem 500 pessoas aqui. Porque vocês merecem tudo que eu tenho para dar para vocês aqui de bom. 1 mês depois, esse final de semana, eu estive em Belo Horizonte para dar uma palestra. O auditório tinha 150 lugares, tinham 200 pessoas dentro do auditório e mais 50 do lado de fora para ouvir. E aí eu, no meio da palestra, falei assim, há 1 mês atrás aconteceu esse negócio e hoje eu estou vivendo isso aqui e tem uma notícia que acabou de chegar para mim que meu livro se tornou o livro mais vendido do Brasil. Então, como a intenção da semente é o que deve mover o que a gente faz. Aí um cara na primeira fileira me interrompeu, se levantou e começou a aplaudir. Um por um, os 200 foram se Ai, levantando. que lindo. Pela primeira vez eu me emocionei em público numa dessas E palestras. ele fala Eu fiquei- bonito, né? Ele Ele tem fala uma voz bem bonita. aberto. Você é Falei pra economista ele. de formação? Sou engenheiro civil pela PUC e economista pela Universidade da Califórnia. Muito interessante, cara. Quero né? fazer parte do filme. Vai, Ai, tem um bebê, que É lindo. meu filho. Olha que maravilha, que já está se arriscando com a mão na mão. vai ser- Pode A mão na pegar o boca nome do aí pra cachorro. você me indicar? Puxou você, né? Pô, Legal. muito. Nossa, quero muito participar desse Te filme. Que acompanha, coisa Fernanda, linda. desde pequeno, cara. Ai, O que Jonas bom. Torres era meu amigo de turma, Aham, estudava comigo. Eu lembro Johnny. que vocês eram meio contemporâneos, É. eu lembro.
E ano que vem deve sair o filme, o Murilo Rosa vai fazer o meu papel. Ó, já tô me Eu vou fazer candidatando. pré-produção. E estamos aí super empolgados aí Seu com filho isso. despuxou, já tá com a mão na Isso, boca do mas cachorro. desde pequeno eu Né, deixei já os corre dois se riscos. descobrirem. Isso Ah, mesmo. Usando a mesma filosofia, entendeu? Aqui. É lindo. Ah, minha filha tem tão pouco contato assim com bicho, sabe? Aí, ó, a gente quando fez o Estrelas. É tão legal. Ah, com o Muriel. Murilo, aí que a gente Uma comenta. Lisa, eu acho. Acho o máximo. Ele falou do meu marido aquela hora, ele não teve nenhum acidente, não. Graças a Deus. Eu falei, meu Deus, como eu vou Sentiu perguntar falta ele? da natureza, não foi É porque isso? quando ele veio, ele é do interior de São Paulo, e quando ele veio morar aqui, a gente casou, ele veio morar aqui, ele falava muito isso. Até hoje ele fala, ele sente muita falta dos cavalos, dos bichos, da montaria. Isso ele sente Eu falta sinto falta também. até hoje. Eu saí há 30 anos de Minas. É, Eu ele sente ainda muita sinto falta. a falta da natureza, da coisa mais rural. Isso é uma coisa que fica É mesmo. mesmo. É. Você é da onde, Ana? Eu sou de Diamantina. Mas tive uma infância de criança, enfim, na fazenda e tal, e isso fica impregnado. E o contato com os bichos e tal, isso é fundamental. Mas eu ainda mantenho até hoje esse contato. Você teve contato com bichos na sua infância? Não. Até uns 12, 14 anos, eu ia para uma fazenda perto de Belo Horizonte, que meus avós tinham, e tinha um contato lá com o cavalo, com o gado. E eu era o que mais curtia, acordar cedinho para tirar leite da vaca, etc. Mas depois virei o carioca, o pegar onda e jogar vôlei de praia, mergulhar, coisas que a gente gosta aqui no Rio, né? E você sabe que... Desculpa. Fica à vontade. Eu estava me lembrando agora, olha as coincidências, né? A gente estava conversando no camarim dessa história do pensar fora da caixa, né? Isso. Que é muito parecida com a história do Monty Roberts e do Nuno Cobra. E hoje, voando para cá, né, de Campinas para cá, eu estava também vendo a história, relembrando a história do Kenneth Cooper, né, que criou o método de Cooper e que na década de 70 foi aplicado para a seleção brasileira, para o treinamento da seleção brasileira e teve aquele sucesso todo estrondoso. E é mais ou menos isso. No início era uma ideia completamente diferente, uma maneira diferente de se pensar. Eu gosto sempre de usar esse exemplo que você está falando do Beethoven. O Beethoven ali em 1810, mais ou menos, era tido como um cara que estava completamente maluco, não servia mais para nada. De repente ele surge falando que tinha feito mais uma sinfonia dele. E aí a sinfonia dele, ele me traz pela primeira vez uma sinfonia com 4 movimentos, onde um movimento acaba sendo a construção do próximo movimento. Pela primeira vez ele introduz a música cantada na música clássica e muda completamente para o período romântico da música clássica. O cara chega, bota todo mundo num teatro para fazer aquilo e mudando todos os paradigmas, pensando fora da caixa. Ele compõe uma sinfonia que em 2000, um pouquinho antes do ano 2000, quando a Sony foi lançar o CD, o CEO da Sony chega para o Ernest von Karajan, o maior maestro da época, e fala assim, olha, eu vou fazer um CD, qual tamanho eu devo fazer o CD? Com que capacidade? Ele fala assim, faça-o do tamanho da 9ª Sinfonia de Beethoven, a sinfonia mais perfeita composta em todos os tempos. Porque o cara teve coragem de quebrar todos os paradigmas e fazer alguma coisa. Se você quer chegar onde ninguém chegou, você tem que fazer o que ninguém fez. Definição de loucura é fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. E mais que isso, né? Esse pensar fora da caixa acaba tendo um impacto muito grande na vida de milhares de pessoas, né? Essas 3 pessoas que a gente está falando, Monty Roberts, o Nuno Cobra, o Cooper, né? Que hoje também tem um centro enorme nos Estados Unidos, em Dallas, influencia a maneira de viver de milhares, né? Dezenas de milhares de pessoas. Isso é muito interessante, né? É isso Fantástico. e o nosso Eduardo que é também, né? É isso. E esse livro conta... Agora o Nuno Cobra é fera mesmo? O Nuno é os dois são demais, cara. O Nuno tem 73 anos e ele faz olha aqui. exercícios que um garoto de 25 não faz. Ele Um não tem uma ruga. senhorzinho assim É no um cabelo garoto. branco, mas é um Isso. garoto. É um garoto. É uma pessoa... Foi a primeira pessoa que quando eu fui apresentado pela primeira vez, eu acho que é Olha bom. lá ele fazendo Ele exercício. deu um abraço e falou assim, poxa, cara, que cara bacana, que cara bonito. Eu falei, pô, nunca ninguém me cumprimentou a primeira vez assim, com tanto carinho, cara. Você ainda exerce a economia? Acho, né? Exerço. E é legal, O porque que você fez na fazenda que você comprou? tá lá ainda. E o cavalo da internet? O cavalo Pô, tem um capítulo sobre o cavalo da internet que é lindo. A égua, né? É uma égua, chama Loção da Mas Piabanha. você ainda exerce, Tá lá? então. Chama o quê? Loção da Piabanha, o nome. Loção da piabanha. Tem nome de cavalo de raça, tem nome. O Raul sobrenome, tinha né? uma também, Paloma, que ele era apaixonado por ela e ela por ele. Mas sabia que esse lance que você perguntou, Fernando, do trabalho? Eu trabalho numa empresa de investimentos, né? E aí eu tento levar para lá, eu falo, gente, primeiro, Você ainda as tem coisas tempo. do livro. E uma das coisas mais legais que eu tento levar para lá é o seguinte, o Monty Roberts fala o seguinte, eu costumo perguntar,
para saber como é que está a vida da pessoa, como é que está o trabalho dela, eu falo o seguinte: qual o melhor dia da sua semana? Quando as pessoas respondem que é sexta-feira, tem alguma coisa errada. O meu melhor é segunda, porque eu acordo para fazer as coisas que eu gosto. E eu tento, na minha empresa, transformar o melhor dia das pessoas que trabalham lá na segunda-feira e que elas ganhem o cliente pela confiança, pelo respeito, pela seriedade, muito mais do que pelo medo, que às vezes a gente vê várias empresas tentando ganhar o cliente, tentando, ó, se você não fizer isso, cuidado, é melhor você vir para cá. Aí você não tem um cara que, tipo assim, confia na sua empresa. Então, eu tento levar isso tudo para mim. Eu tento levar para minha vida de uma forma muito mais ampla, entendeu? Mas eu acho que você gosta mais das palestras, né, do que do mercado financeiro. Eu adoro as Nesse palestras. momento. Eu adoro E as dos palestras. bichos, você quer Eu uma adoro coruja? Uma coruja. Você se dá com corujas também. Pô, tem com jacaré, com coruja, com... Gente, mano. Maravilhoso isso. Uma figuraça, né não? Não é não? O que é bonito na vida dele é principalmente esses encontros que são fantásticos, né? Pô, bacana. E a gente tem, e esses encontros aqui tem uma coisa do Alabê de Jerusalém que ele diz que eu sangro os pés no caminho para que a terra me reconheça onde quer que eu esteja. Bonito. E é meio isso, né, de você, a terra na verdade, a grande mãe, né, ela acaba nos botando em contato, né, fazendo as conexões com os semelhantes, né, e vai se acontecendo um encontro tribal, né, e daí as coisas vão uma surgindo. viagem. Muito bonito. Bacana, cara. Legal. Maravilhado Muito com a tua bom. história. Muito Legal, bom. cara. Eu vou ter que fazer um intervalo, mas tenho, né? Então vamos. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Encantadores de vidas. E ele encantou mesmo. Tem gente aqui no Twitter, Murilo Rosa não vai gostar nada. Porque tem uma moça dizendo que o Eduardo é muito mais bonito que o Murilo é bonitão, aliás, é um irmãozão, cara. Mas elas ficaram encantadas com você. O Eduardo é mais bonito que o Murilo. Ai, estou encantada com o Eduardo, por ele. Com certeza vou ler o livro. Então, assim, estou apaixonada pelo Eduardo Moreira. Tá um escândalo. Olha só. Tocou fundo, né? Posso No falar uma coisa coração das engraçada em relação moças. a isso? Hein? Tem uma coisa que eu escrevo no livro. Eu tô longe de ser um décimo bonito que o Murilão, que é um cara bonito, um cara bacana, que faça uma coisa boa. Mas eu escrevo uma coisa no livro que é o seguinte: ser feliz é muito sedutor. E ser feliz é mais sedutor do que ser bonito, ser rico e ser famoso. Sabe por quê? Porque quando você está do lado de alguém que é bonito, rico ou famoso, isso não te torna nem bonito, nem rico, nem famoso. Mas quando você está do lado de alguém feliz, isso te torna feliz. Então, eu acho que isso que me fez me seduzir pelo Monty Roberts, pelo Nuno Cobra, porque estar ao lado deles me deixava muito feliz. Então, eu acho que esse é o grande poder da sedução, de trazer as pessoas junto para você ser feliz. E teve uma coisa que o livro é dedicado ao filho, que chama Francisco. Já tem uma menina agora, né? Isso, Catarina. Catarina. O Francisco tem 2 anos e meio, Isso. Catarina 10 meses. E o nome dele é homenagem ao santo protetor dos animais. Achei bacana também. E tem uma foto de você com a bengala e ele, que ele tá todo encantado, bebezinho, assim, ele não tinha nem 1 ano, né? 9 meses, eu acho, 10 meses. Muito bonitinho ele, parabéns. Nossa Fernanda, que é